Ok, minha gente? Boa tarde para todo mundo. Espero que estejam todos bem, passando bem e vida que segue. E, gente, estamos juntos para mais uma live da Queensbury Viagem e fazer aí uma viagem virtual pelo mundo, que é a nossa proposta. E, gente, a gente começou essa fase dessas lives com a participação dos guias e começamos pela Ásia, rodamos por vários países asiáticos, depois passamos para a África, fizemos alguns países da África e agora chegou a hora da gente começar a explorar o que vai dar bastante tema aí para as próximas lives, que é o continente europeu. Então, a live de hoje, a gente inaugura essa fase onde que a gente vai fazer uma viagem virtual pela Europa. E para começar a live desse continente, que é o continente europeu, eu resolvi escolher começar pela Península Ibérica, mais precisamente por Portugal. E foi muito interessante porque, discutindo com os guias e com os companheiros de trabalho, a gente chegou à conclusão de que Portugal, apesar de ser um país relativamente com uma extensão territorial pequena, ele é um país tão rico, com tanta coisa interessante para oferecer, que a gente resolveu dividir essa live em duas etapas, como eu fiz na apresentação passada. Então a live de hoje fica sendo dedicada ao norte de Portugal. E daqui a 15 dias a gente complementa fazendo a parte sul de Portugal. Então hoje nós vamos percorrer um circuito que foge ao circuito padrão de Portugal. Todo mundo que está acostumado a viajar, ou a maior parte dos roteiros de Portugal, geralmente começam na cidade de Lisboa, passam por Óbidos, Fátima, Batalha, Coimbra, Porto e segue depois para a Espanha. Como esse circuito já é um circuito bem conhecido, a nossa ideia da live de hoje é mostrar um Portugal pouco conhecido dos brasileiros. Então, durante a nossa apresentação, para que vocês não questionem, Lourenço, você não vai falar de Óbidos, você não vai falar de Fátima ou de Coimbra? Não, nós não vamos falar hoje dessas cidades portuguesas, que são as cidades do circuito padrão. Nós vamos começar pelo norte de Portugal, mais precisamente pela região do Douro, com a cidade do Porto, que é a maior cidade da região e a segunda cidade maior do país. Vamos explorar os arredores com Braga, Barcelos, Guimarães. Vamos seguir mais ao norte, quase na fronteira com a Espanha, com cidades da região do Minho, que no caso é Viana do Castelo, e tem lá uma quinta que produz vinho, né, que é a Quinta da Brejoeira, famosa pelo vinho verde. E vamos seguir para o interior do país, pelo norte, passando para a região do Trás-Montana. Ali em Trás-os-Montes a gente vai passar por Chaves, a gente vai passar por Vila Real e depois subimos a Serra da Estrela, porque é uma região belíssima, com as chamadas aldeias de Portugal. Ali temos cidades extremamente importantes, como a cidade de Ceia, a cidade de Guarda, a cidade de Belmonte, e descemos, fazendo mais ao sul, passando na região das Beiras, indo até a cidade de Tomar, que é a cidade dos Templários, um lugar belíssimo, e vamos explorar a região dos arredores de Lisboa, com a região de Sintra e os palácios mais famosos dessa região. E na próxima apresentação, a gente vai pegar então a maior cidade do país, que é a capital, Lisboa, e vamos descer em direção ao sul, fazendo toda a região do Alentejo, que eu adoro, acho uma das regiões mais lindas de Portugal, com as vastas produções de sobreiros, que é a árvore que tira a cortiça, cidades como a Évora, a Vila Viçosa, Arraiolos, Monserrate, e depois entrando, por fim, na região do Algarve, que é uma região praiana, ensolarada, com cidades históricas, como Lagos, Lagoa, Albufeira e Faro. Então, gente, na etapa de hoje, a gente vai ficar focado nessa porção norte, do Porto até os arredores de Lisboa. E na próxima, de Lisboa para baixo. E, gente, já que eu expliquei o que vai ser a nossa live, vamos começar, porque tem coisas lindas para mostrar para vocês. Eu vou pedir para subir a tela
Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Então, as experiências no norte de Portugal. E quem vai nos conduzir nessa viagem ao norte de Portugal são dois guias amigos, queridos, de muitos anos. Um já esteve aqui falando de outros destinos, né, como foi o Líbano, que é o guia Décio, e o outro é quase Dom João VI, rei de Portugal, que é o Luiz Augusto Signorelli, mais conhecido como Sig, que conhece também Portugal, Espanha, toda essa região da Península Ibérica com a palma da mão, Então, desde já, quero agradecer a vocês dois aí a participação. E vamos lá, gente, vamos começar a nossa viagem. E como eu sempre faço, eu gosto de fazer uma abertura perguntando aos guias, né, sobre essa viagem, sobre o país. Vamos começar com a abertura com o primeiro depoimento, que, se eu não me engano, está com o Décio. Vamos ouvi-lo. Bem, Lourenço, falar de Portugal é sempre um prazer. Primeiramente, claro, né, o país que nos descobriu. Se não fossem os portugueses, claro, o Brasil hoje seria outra coisa. E por conta aí, né, dessa grande importância, né, do descobrimento do Brasil ter sido pelos portugueses, claro que o primeiro foco que vem em mente, né, explorar Portugal, é falar um pouquinho das nossas origens, dos nossos descobridores, e que deixaram, né, aqui no nosso país esse legado, tanto na cultura, na culinária, na gastronomia, na forma de se viver. Isso tudo nós devemos aos portugueses. E é um país que, claro, nos remete também um pouquinho da história dos nossos antepassados, nossos avós, nossos bisavós, né, que normalmente, né, tiveram suas origens, né, lá no país, e que deixaram, né, aqui para nós hoje também um pouquinho da sua cultura. E é muito, muito prazeroso poder relembrar o passado e falar um pouquinho daquele país que é riquíssimo. Décio, falou. Obrigado aí pela sua abertura. Sig, agora quero ouvir de você suas impressões aí de Portugal. Vamos dar uma olhada. Boa tarde, Lourenço. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Queensberry pelo convite para participar dessa live na tarde de hoje. É com imenso prazer que estou aqui para falar um pouquinho deste país que gosto muito e sou até um pouco suspeito pelas minhas origens portuguesas por parte materna. Portugal é um destino de viagem maravilhoso, especialmente para nós brasileiros. Ao desembarcarmos por lá, já temos a sensação de estarmos em casa. Talvez em nenhum país do mundo teremos essa sensação. Vamos encontrar um local rico em cultura, boa gastronomia, ótimos vinhos e anfitriões amáveis. Além do idioma, a arquitetura nos remete às cidades históricas de Minas Gerais e aos centros antigos das grandes cidades brasileiras. Nossa história está para sempre entrelaçada com a deles. E isso nos leva a um passeio encantador, identificando pelas ruas deste país cada parte que traz um pouquinho do nosso Brasil. Vamos conferir agora por que este país merece uma visita e é o destino da moda na Europa atualmente. Vamos lá? Bom, Sig, muito obrigado também pela tua abertura, mas não vamos esticar o assunto, vamos começar a nossa viagem. E a nossa viagem vai começar por uma cidade muito icônica, que é a segunda cidade maior do país, que é a cidade do Porto. Uma cidade que tem uma geografia diferenciada, uma história diferenciada, atrações incríveis, uma das mais belas do mundo, uma gastronomia fantástica. E para contar para a gente sobre a cidade do Porto, eu vou contar com você, Décio. Eu sei que você ama a cidade, conhece bastante essa região,
Então conta pra gente um pouquinho dessa primeira cidade da nossa viagem pelo norte de Portugal. Vamos lá! Olá, Lourenço. Então vamos fazer uma belíssima viagem até o norte de Portugal, mais precisamente chegando à cidade do Porto, a segunda maior cidade de Portugal, né? Perdendo apenas para Lisboa, uma fantástica e exuberante gastronomia, uma cultura e um povo bem animado e bem diferente do restante de Portugal. Então, Lourenço, vamos explorar a cidade do Porto. E nada melhor do que conhecer uma cidade do que você caminhar. A cidade do Porto tem um relevo que às vezes não ajuda um pouquinho, como a cidade de Roma. Ela foi construída sobre colinas. Porém, os seus grandes monumentos estão justamente naquela região. Você passear um pouquinho pela rua de Santa Catarina, com o seu vasto comércio, poder sentar e tomar um café em uma das cafeterias mais famosas daquela cidade, a cafeteria Majestic, que nos lembra um pouquinho a confeitaria Colombo da cidade do Rio. Você ir até a Sé Catedral, poder avistar ter uma vista mais bonita do Rio Douro, justamente ali da Sé Catedral. Você entrar no Palácio da Bolsa, um dos palácios mais bonitos, com salas fantásticas, inclusive o salão mais bonito árabe está ali, o salão de festas. É você também visitar, ou se tiver à disposição, subir na Torre dos Clérigos, né, e ter uma vista fantástica lá de cima da cidade do Porto e de Vila Nova de Gaia. Você também visitar as suas várias igrejas que estão espalhadas pela cidade e, claro, terminar o dia no bairro da Ribeira, o bairro boêmio, as margens do Rio Douro. Ali você tem uma variedade de restaurantes com boa comida, com bom vinho e poder ver um pouquinho do agito da vida noturna da cidade do Porto, que está justamente nas margens do Rio Douro. Rio esse que é importantíssimo para Portugal, assim como o Minho, o Tejo, porém o Douro, lá no norte, é justamente o rio que servia para que o vinho que era produzido desde lá de cima do Alto do Douro, do Peso da Régua, onde ali temos uma oportunidade de avistar todas as quintas, né? As quintas são justamente onde se fabricam o vinho, e esse vinho, né, uma vez fabricado, descia pelo Rio Douro e chegava até Vila Nova de Gaia, onde hoje é comercializado através, claro, das grandes caves que estão ali, a Sandeman, a Ramos Pinto, a Ferreira, dentre outras. E o Rio Douro, até hoje, existem os cruzeiros que você pega desde ali da cidade do Porto e vai até lá em cima, ao Peso da Régua, com uma fantástica paisagem de todas as barreiras das uvas, da produção, do cultivo, uma visita fantástica que merece e não pode ser deixada para trás. Décio, obrigado aí por essa rápida passagem pela cidade do Porto, que é uma das cidades mais lindas realmente de Portugal, visualmente, culturalmente, ou seja, em todos os aspectos, né? Você falou da Rua Santa Catarina, você falou do Majestic, que é um café belíssimo no estilo Art Nouveau,
tem a livraria Lelo, que é considerada a mais bela livraria do mundo. Inclusive foi pano de fundo para um dos filmes do Henry Porter, ou seja, é uma cidade realmente que tem muito a oferecer a quem visita. Principalmente a parte gastronômica, né? Com os seus pratos típicos, um que o povo torce o nariz na hora que eu falo, mas é as tripas à morda do Porto, que é realmente um prato saborosíssimo e bastante bom. Mas, gente, quem está ali nessa região não pode deixar de conhecer as cidades que estão ali próximas, que são cidades históricas e cidades muito famosas, como Braga, Barcelos e Guimarães. Então, Décio, está aí o seu papel, mostrar essas 3 cidades nos arredores da cidade do Porto, que são imperdíveis. Vamos dar uma olhada. Bem, Lourenço, então continuamos a explorar o norte de Portugal. Agora, deixando a cidade do Porto, vamos em direção a 3 cidadezinhas importantes que fazem parte do caminho de Santiago pelos peregrinos, que são as cidades de Braga, Guimarães e Barcelos. A importância de Braga pela sua religiosidade, né? Encontramos 2 grandes templos dedicados aí aos cristãos, principalmente o Bom Jesus do Monte, que está localizado no alto de uma colina, e depois, já no centro histórico de Braga, a Sé Catedral, uma das igrejas mais antigas, deixada ali pelos romanos, e tem um dito popular até muito engraçado, que dizem que quando uma coisa é muito antiga ou muito velha, que é mais velha do que a Sé de Braga. E uma vez que você está no centro histórico de Braga, uma vez que você visitou a Sé Catedral, você fazer um passeio pelas ruas estreitas, pelo calçadão, apreciar os palacetes e os inúmeros jardins que estão ali espalhados por aquele centro histórico de Braga. Já em Guimarães, a importância de Guimarães se dá por conta justamente do rei Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Foi ali na cidade de Guimarães que ele foi declarado rei de Portugal. E uma vez que você chegou a Guimarães, lá em cima, as fantásticas ruínas daquele castelo do rei Afonso Henriques. Descendo, indo em direção ao centro histórico de Guimarães, você vai ter um passeio fantástico, ruas estreitas, uma verdadeira cidade medieval. Então você caminha com paradas para um café, apreciando o casario, até, portanto, você chegar à cidadezinha de Barcelos. A importância de Barcelos se dá por conta, claro, da lenda do Galo de Barcelos, que ficou muito conhecida, né? Hoje é uma das lendas mais conhecidas de Portugal. Foi quando justamente um peregrino na época medieval que ia em direção à cidade de Santiago, ele passou pela cidade de Barcelos e ele foi acusado de roubo. Porém, a sua inocência era tamanha de que no dia do julgamento dele, em praça pública, ele implorou a Santiago a sua inocência, e que aquele juiz lá, o rei que estava julgando a ele, estava comendo um galeto. E aquele galeto ele ia levantar e ia cantar. Não deu outra, o peregrino foi absolvido, ele continuou a sua peregrinação e na volta, passando por Barcelos mais uma vez, ele mandou que erguessem um galo de Barcelos gigantesco da altura dele. E hoje são os grandes monumentos, são o grande charme, digamos assim, da cidade de Barcelos, é justamente você apreciar os galinhos de Barcelos espalhados. É uma cidade que tem uma feira famosíssima nos finais de semana e que vale a pena uma visita.
Então, Décio, valeu. Um brigadaço aí por esse passeio, por essas 3 cidades, um passeio rápido, mas que dá uma ideia muito interessante do que são essas cidades. E, gente, é muito legal, porque Portugal tem muita história, são muitas lendas, são muitos contos. Nós acabamos de passar aí, né, e de conhecer um pouquinho da história do Galo de Barcelos, do peregrino, de ser acusado, do galo que assado, que levantou, cantou 3 vezes, por aí vai. E, gente, eu estou aqui com o meu celular na mão e eu fico acompanhando os comentários de vocês. Então, escreva um comentário, é super interessante a gente estar aqui sabendo o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando. Se você já conheceu Portugal, se já esteve nessas cidades apresentadas, faça um comentário, manda uma dica e, gente, dá uma força para que isso se multiplique. Não esqueçam de compartilhar. Vamos lá, compartilhe essa live. E, gente, tiveram 2 comentários aqui que eu prestei atenção. Um deles fala de um restaurante na cidade do Porto, que é o Xelapan, na Ribeira. Obrigado pela dica do Xelapan, mas é um restaurante bastante famoso, é uma comida excelente e bastante utilizado também pelos locais e por turistas que vão para essa região. E o Sig, que está aí acompanhando a nossa live, acabou de escrever sobre dizer que, Lourenço, você vai contar a história de Inês de Castro. Não nessa apresentação, Inês de Castro não vai rolar agora não. Mas quando a gente for falar do sul de Portugal, com certeza eu quero contar uma das lendas mais lindas para vocês, que é a lenda do marzipan, que é a lenda da introdução das amêndoas, das amendoeiras em Portugal, e com as amêndoas se faz esse trabalho. Mas, gente, vamos sair dessa região do Douro, vamos em direção mais ao norte para conhecer a região produtora do famoso vinho verde, que é um vinho maravilhoso português. Nós vamos conhecer um pouquinho da Quinta da Brejoeira e ali, muito próximo, no litoral, tem uma cidade que tem muito a ver com a história das grandes navegações, pois dali partiram grandes partes da caravela para explorar a costa africana, até mesmo o Brasil, que é Viana do Castelo. Vamos lá, Décio, é contigo. Conta aí. Bem, agora chegou aquele momento especial de podermos explorar um pouquinho de um dos produtos mais famosos daquele país, o vinho. Vamos fazer uma visita à Quinta da Brejoeira, em Monção, onde se faz o vinho verde, o Alvarinho. O palácio está integrado numa propriedade de 30 hectares, rodeado por bosques, jardins, lagos e vários hectares da vinha Alvarinho. A história do palácio em estilo neoclássico remonta aí do princípio do século XIX, e a casa em si, a casa senhorial, ela é circundada por muros que serviam ali de proteção ao gosto daquela época, onde temos também, depois dos muros, jardins fantásticos e um parque arborizado muito bonito. O conjunto notável do palácio, do bosque, os jardins, as vinhas, são todos juntos um complexo fantástico. E para lá dos jardins, do Castelo Inglês, onde podemos também visitar o famoso cultivo de 18 hectares da vinha de casta Alvarinho. Bem, Lourenço, Viana do Castelo, uma pequena cidadezinha às margens do Rio Minho, pertinho da fronteira com a Espanha, pertinho da cidade de Caminha, onde nasceu Pero Vaz e Caminha, uma pequena cidade de 25 mil habitantes que se orgulha muito de ter uma das igrejas mais bonitas daquela região, justamente inspirada na Sacré-Cœur de Paris. Sua obra se deu em 1926, essa réplica, e é um dos pontos de peregrinação mais famosos
ali do norte de Portugal. Claro que trazendo sempre também um número muito grande de peregrinos e de visitantes para aquela época de festejos. Viana do Castelo, como já disse, está situada em um cenário de grande beleza natural, no estuário do Rio Lima, e já no século XV a cidade ganhou uma importância muito grande por conta da pesca, também está bem pertinho do Oceano Atlântico, e que se orgulha, né, a cidade se orgulha de muitas das embarcações terem partido dali para as grandes explorações ultramarinas no século XVI. A riqueza obtida no comércio com a Europa e o Brasil foi justamente o que financiou as luxuosas mansões com estilo manuelino, renascentista e barroco que hoje encontramos na cidade de Viana do Castelo. Hoje, sua maior atração são suas ruas sinuosas, praças escondidas no centro da cidade, facilmente exploradas a pé. E a Praça da República, a mais conhecida, a mais antiga, onde encontramos também a antiga prefeitura da cidade, e o Monte de Santa Luzia. E isso é um belíssimo passeio. A Quinta da Brejoeira, onde se produz o vinho verde, Viana do Castelo, com a Basílica de Santa Luzia, que é belíssima no alto de uma colina. Mas, gente, toda vez que eu falo de vinho verde, eu sempre vem na minha mente uma comida típica portuguesa, que é de uma região próxima à cidade de Coimbra, que é a região da Bairrada. A Bairrada é onde faz o famoso leitão da Bairrada, que é um leitãozinho assado e é uma carne para se comer e que se harmoniza muito bem com o vinho verde. Nós não vamos falar sobre essa região hoje, mas passando por Coimbra, não esqueça de dar um pulinho ali do lado, na região da Bairrada, comer esse leitãozinho e tomar um bom vinho verde. Vamos sair da região do Minho e vamos em direção ao interior do país, ainda no norte, mas no interior. Mais precisamente, uma região que eu tenho bastante afinidade, que é a região de Trás-os-Montes. Como bom carioca que sou de origem portuguesa, então da família da parte da minha avó, eram todos da cidade de Vila Real, na região de Trás-os-Montes, e do meu avô eram todos da região de Viseu, um pouquinho mais para baixo. E essa região de Trás-os-Montes tem duas cidades encantadoras que são pouquíssimos exploradas pelos brasileiros, que é a cidade de Vila Real e a cidade de Chaves, que é onde se produz o famoso presunto de Chaves, que é aquele famoso pata negra, né? São os porcos criados ali naquela região da cidade de Chaves, que também é uma cidade com fontes termais, foi colonizada pelo Império Romano. E ali, gente, é o ponto de partida para você fazer Chaves, Vila Real e depois dar sequência subindo pela região da Serra da Estrela. Mas vamos conhecer Chaves, que eu acho que poucas pessoas conhecem dessa pequena cidade, que, vamos dizer assim, é a porta de entrada para a região de Trás-os-Montes. Vamos ver, Décio? Conta aí para nós. Muito bem, chegando a Chaves, vamos ter a oportunidade de conhecer uma das cidades que é conhecida pelos portugueses como uma das planícies mais férteis, justamente por conta da sua localização, aonde atinge o ponto mais alto, o rio Tâmega. As fontes termais, as reservas de ouro, foram justamente que levaram os romanos, no ano de 78 a.C., a se estabelecerem naquela cidade. Foi uma cidade que teve sucessivas invasões, desde os suevos, visigodos e mouros, até cair, portanto, na mão dos portugueses. O nome da cidade, como curiosidade, é as Chaves do Norte, né, que foram dadas a um senhor de nome Nunes Álvares Pereira, que foi aquele herói da Batalha de Aljubarrota. Ou seja, uma vez que ele ganhou aquela Batalha de Aljubarrota, o rei Dom José, na época,
lhe deu então, portanto, as chaves das cidades do norte. Por isso o nome da cidade de Chaves ser Chaves. Chaves possui uma estação de águas termais fantástica, que vale a pena também, é o que mais leva o turismo naquela região, e além, claro, do seu centro histórico muito famoso. E um dos pratos mais deliciosos dali do norte, que é o famoso presunto defumado. No seu centro histórico, vamos ter a oportunidade de conhecer a Praça de Camões, a única torre que até hoje ficou do século XIV, e tudo o que restou do castelo que foi doado por Dom João I. Claro, a catedral, a matriz, a igreja matriz, onde temos a oportunidade de ver nos portais românicos mais imponentes. Lindo, Décio, linda essa passagem por Chaves. E, gente, eu costumo dizer que para conhecer Portugal de verdade, com todos esses hábitos, esses costumes, o hábito alimentar, a culinária, você precisa sair desses grandes centros mais tradicionais. Chaves é uma cidade pequenininha, você descobre ela a pé e ela é muito charmosa, ela é muito interessante. E a gastronomia nessa cidade é fantástica. Alguém escreveu nos comentários sobre os doces feitos em Chaves. Não só os doces, como os pratos principais. Ela é conhecida como a cidade dos embutidos. E ela tem fama e ela exporta até mesmo o leitão, ela exporta pernil para a Espanha para fazer o famoso pata negra. E o sabor é diferenciado por conta da alimentação. Eles comem, lá os porcos que são criados nessa região, eles comem um fruto que eles chamam de bolotas. E esse fruto é o que dá o sabor à carne. Mas, gente, Décio, obrigado por essa passagem. Vamos dar a chance do Sig falar de pelo menos 2 regiões. E eu dei uma difícil e árdua função para ele, que foi concentrar uma quantidade grande de cidades na região da Serra da Estrela e nos arredores de Lisboa. Mas vamos começar por essa região da Serra da Estrela, né? Vamos sair da cidade de Chaves e vamos explorar essa região tão famosa pelo seu queijo. Sig, você conhece isso aí como a palma da mão. Conta um pouquinho pra gente do que é essa passagem pela região da Serra da Estrela. Lourenço, a Serra da Estrela nos proporciona paisagens maravilhosas para se descobrir. É um parque nacional português que é bem famoso pela produção de um dos melhores queijos que já comi na vida, o queijo da Serra da Estrela. Também é o ponto mais alto do país na parte continental. Resultado, no inverno é muito frio, muita neve, mas nas outras estações, como a primavera, verão e outono, temos temperaturas amenas e muito agradáveis para se visitar a Serra da Estrela também, para aqueles que querem fugir da neve, né? A porta de entrada da Serra da Estrela, que nós vamos fazer, é a cidade de Ceia. Ceia é uma cidade que você vai passar para subir a serra. Lá fica o Museu do Pão e o Centro de Interpretação da Serra da Estrela. Guarda seria a próxima cidade. Guarda já é uma cidade maior, Lourenço. Situada a 1.056 metros nas montanhas da Serra da Estrela. E com uma vista de uma paisagem envolvente. A cidade fica de frente para a Espanha. De Guarda nós avistamos a Espanha. Por isso recebe esse nome, Guarda, porque foi construída a cidade para guardar a fronteira de Portugal com a Espanha. Lá também vamos encontrar, no coração de Guarda, a sua famosa Sé Catedral.
que foi construída no século XIV, um edifício em granito, destaca-se pelo seu aspecto fortificado, porque foi construído justamente para ser uma fortaleza. Belmonte é uma preciosidade da Serra da Estrela. É uma aldeia histórica de Portugal, que se sobressai pela beleza histórica, preservação da atmosfera medieval e por ser a terra onde nasceu Pedro Álvares Cabral, navegador português. Belmonte é um patrimônio que reúne história, arquitetura medieval, herança judaica e paisagens encantadoras, Lourenço. Depois vamos ter Vila Real. Vila Real é uma cidade do interior do norte de Portugal. É um charme, Lourenço, com pessoas acolhedoras, falantes e muito prestativas. O seu centro histórico antigo, com as ruas em paralelepípedo e as suas casas e construções antigas todas em granito. Vale a pena conhecer essa bela cidade, porque lá em Vila Real vamos encontrar o solar do Mateus, o famoso vinho Mateus, né? Então, essas são as cidades que devemos conhecer na Serra da Estrela. Olha, Sig, que bela passagem fizemos pela Serra da Estrela. E realmente o queijo da serra, feito com o leite da ovelha, num preparo todo especial, é um dos queijos mais saborosos que eu conheço. Agora, gente, nós apresentamos para vocês as cidades maiores da região da Serra da Estrela, são as principais cidades, mas vale comentar que é nessa região da Serra da Estrela que a gente encontra as famosas aldeias de Portugal, que são as aldeias construídas com a pedra que eles chamam de xisto, são as aldeias de xisto, que também são muito típicas. E é claro que nessa passagem, nesse vídeo de 3, 4 minutos, não dá para mostrar tudo, mas dá uma boa ideia do que é essa região. Como eu disse, a ideia da nossa live é fugir da tradicional viagem por Portugal. Agora, Sig, vamos sair dessa região da Serra da Estrela e vamos descer em direção a Lisboa. E vamos apresentar, nessa passagem, algumas cidades que estão próximas de Lisboa, como Tomar, a cidade dos Templários, e a região de Sintra, com os palácios de Queluz, o Palácio dos Mouros e o Palácio da Vila, que é um passeio bastante interessante. E logo depois dessa passagem, a gente vai falar de um assunto que eu adoro, que é a gastronomia portuguesa. Mas antes, Sig, vamos lá, conta pra gente sobre os arredores da cidade de Lisboa. Lourenço, com certeza, Tomar será uma grande surpresa para o visitante que chega a Portugal. Situada no centro de Portugal, uma cidade que nos faz viajar ao longo da história até a época dos Templários, dos reis e rainhas portuguesas. Vamos ver tudo o que esta cidade tem para oferecer, desde a sua beleza natural, a sua riqueza cultural e arquitetônica. Também conhecida como a Cidade dos Templários, Tomar ganhou esse título após a conquista das terras dos mouros, por parte do rei Dom Afonso Henriques. Às margens do rio Nabão, vamos encontrar o seu centro histórico. A bela Praça da República encontra-se a Igreja de São João Batista, dos finais do século XV, vamos encontrar também a Prefeitura e diversos monumentos no estilo manuelino. Essa praça, que é o coração da cidade, também cedia a principal festa que a cidade comemora, que é a Festa dos Tabuleiros, que ocorre a cada 4 anos no início do mês de julho, que é uma festa muito colorida, onde vem gente de todo Portugal e também de toda a Europa. Subindo um pouquinho mais, partindo desde a Praça da República, vamos chegar à principal atração que nos levou a Tomar, geralmente, o Castelo e o Convento de Cristo. Numa pequena caminhada,
vamos chegar ao monumento que é classificado pela Unesco desde 1983 como Patrimônio da Humanidade. O Convento de Cristo, que hoje é um dos mais bonitos monumentos, com certeza, de Portugal, é um monumento com vários estilos arquitetônicos ao longo dos séculos. Este monumento oferece aos seus visitantes vários pontos de interesse, como o castelo, os claustros góticos e renascentistas, a charola e a igreja manuelina. Lourenço, depois de Tomar, vamos conhecer Queluz. Com seus 80 mil habitantes, essa cidade está localizada no concelho de Sintra, sendo a quarta cidade mais populosa da área metropolitana de Lisboa. Vamos encontrar o Palácio Nacional de Queluz, considerado a principal atração da cidade. Além de ser o terceiro palácio mais visitado de Portugal, foi nesse palácio, Lourenço, onde nasceu e morreu D. Pedro I, o imperador do Brasil, o nosso Pedrinho. Este belo palácio começou a ser construído no século XVIII, a mando de D. Pedro III, esposo de Dona Maria I de Portugal, conhecida como a Louca, para ser usado como residência de verão da família real portuguesa. A família real portuguesa achava Lisboa muito quente no verão, então precisava ter um palácio e aí manda construir Queluz. Queluz é chamada a Pequena Versalhes, né? Lá vamos encontrar belos jardins, muitas salas que vão nos lembrar a nossa história toda do Brasil, né? Um palácio que tem muita ligação com o Brasil. Vamos ver a sala onde nasceu, né? O quarto onde nasceu D. Pedro I e aonde ele veio a falecer também, né? É um palácio que vale a pena você tirar uma manhã ou uma tarde para conhecer, porque está muito próximo de Lisboa. As principais atrações para serem visitadas, Lourenço, em Sintra, são o Castelo dos Mouros, do século 8 e 9, o Palácio da Pena, que é a principal atração de Sintra, que funcionou como antiga residência de verão da família real portuguesa, e o Palácio da Vila, que era o antigo Palácio de Caça. Bom, Sig, você já gravou para mim a cidade de Lisboa, mas como eu disse, vamos deixar Porto com essa parte norte, e quando a gente for falar do sul, vai encaixar a cidade de Lisboa. E, gente, essa região toda, esse país todo, é extremamente envolvente. Passamos por essa região mais ao norte, Douro, Minho, Trás-os-Montes, a região das Beiras, passamos por Tomar, a cidade dos Templários. Só esse castelo, que é o Castelo dos Templários, e a sua história, por que surgiram os Templários, a conquista, a chegada de Israel, a tomada dos árabes, depois a mudança, né, de função, que foi aí em Portugal a luta para a expulsão dos mouros. Ou seja, tudo isso é fantástico, além desses palácios maravilhosos. Agora, gente, se tem um lugar na face da terra que se come bem e se come muito bem, é Portugal, com as suas comidas típicas. E, como eu disse, num país tão pequeno, com regiões tão pequenas, é incrível a variedade de opções. E para falar da culinária portuguesa, convidei o nosso amigo Décio. Décio, comida agora é com você. Conta pra gente. Bem, Lourenço, claro que não podíamos falar de Portugal sem falar da sua gastronomia. Claro que quem viaja, quem vai a um país, quer experimentar dos seus pratos típicos,
Portanto, um país que tem mais de 1.000 quilômetros de extensão, se destaca, claro, os frutos do mar, os mariscos, os pescados, que vai desde o famoso e tradicionalíssimo bacalhau, com suas 365 receitas para ser feito. E claro, os pratos mais regionais, de acordo com a região que você vai, né? A começar pelas sopas, a famosa sopa das pedras, o caldo verde, depois o prato principal, ao bacalhau, ou a malheira, o polvo, a lula, os camarões, e se não, um prato mais rústico, que seria o cozido. Portugal, claro, se destaca também, Lourenço, você sabe, pelos doces, os famosos doces feitos de gema, né? Isso por conta de épocas antigas, né? As freiras, os conventos usavam as claras para engomar as suas vestimentas e restavam-lhe ali as gemas dos ovos e elas jogavam fora, até que uma vez, uma delas teve a ilustre ideia de poder reaproveitar as gemas, e então na culinária. Então temos hoje uma infinita variedade de doces feitos de ovos. Por exemplo, os ovos moles de Aveiro, os pasteizinhos de Belém, os toicinhos do céu, o pastel de Santa Clara, o pastel de Belém, enfim, Lourenço, são muitos doces e você não pode deixar de passar em Portugal e poder ganhar uns quilinhos a mais por conta dessa fantástica culinária e gastronomia portuguesa. Nossa, Décio, fiquei com água na boca. Gente, nós estamos falando de norte de Portugal e vocês perceberam que ele basicamente se concentrou nessa culinária que vai aí de Lisboa para cima, mas isso aí ainda não é 1/10 do que o país pode oferecer em termos de variedade de alimentação, ou seja, de gastronomia. E eu vi que o Luiz Fernando Gil colocou aqui, faltou a periquita. É verdade, faltou a periquita em ceia, que foi até gravado pelo SIG, mas o vídeo tinha ficado com quase 6 minutos, estava longo demais. E como vai ter um vídeo de gastronomia, eu falei, bom, vamos deixar a periquita de lado. Mas se você for a Sintra, não esqueça de ver a confeitaria Periquita, onde eles fazem os famosos travesseiros, também feito com as gemas. Gente, daqui a 15 dias a gente vai complementar então Portugal, fazendo a capital, que é a cidade de Lisboa, seguindo até Évora, fazendo a região do Alentejo com suas vinícolas, as cidades como Vila Viçosa, Arraiolos, Monserrate, e depois vamos descer até o Algarve. Então, minha gente, agora eu quero ouvir de você, Sig, suas despedidas da live de hoje. Vamos ouvir. Lourenço, primeiramente eu gostaria de agradecer a você e a Queensberry pelo convite para participar dessa live. Foi um imenso prazer estar aqui nessa tarde de hoje para falar de Portugal, que é um país que representa tanto para todos nós brasileiros, né? Cada um tem uma história de Portugal. Então, é muito prazeroso estar aqui para falar desse país, para falar de uns cantinhos, umas aldeias, uma história. É sempre bom nesse tempo de quarentena a gente poder recordar as viagens que a gente já fez e as que a gente ainda vai fazer. Portugal é um país que sempre vale a pena voltar, porque sempre temos mais coisas para conhecer, né? Então vamos fazer isso. Vamos voltar em breve para podermos conhecer Portugal. Um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês. Legal, Sig. Nós é que agradecemos essa viagem aí que você fez com a gente pela região da Serra da Estrela, os arredores de Lisboa. Parabéns pela bela narrativa. E agora é a tua vez, Décio. Suas palavras finais.
Bem, Lourenço, mais uma vez quero agradecer muito a oportunidade de estar participando dessa live da Queensberry com você e com todos aí presentes, e em especial poder relembrar e falar um pouquinho de um país que eu tenho um carinho muito grande, já falei desde o começo, porque nos faz relembrar, né, os avós, os bisavós, e cada cantinho daquelas aldeias espalhadas, cada balneário tem sempre algo mais a se descobrir. E obrigado pela oportunidade, obrigado por estar fazendo parte de mais essa live aqui com vocês. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser, num futuro bem próximo, estaremos mais uma vez espalhados pelo mundo. Abraço, Lourenço. Obrigado. Então, minha gente, estou de volta para a tela cheia, só para dizer para você que a gente fica muito feliz de ver a participação de todos vocês. Batemos aí mais um recorde de audiência com uma quantidade bastante significativa de ouvintes. E muito obrigado pelos comentários de incentivo, pela participação de todos vocês. O que nos mantém vivo, fazendo o trabalho que a gente está fazendo, são esses comentários tão legais que vocês mandam para a gente. Então, a todos vocês que assistiram, muito obrigado em nome da Queensberry. Décio, Sig, parabéns mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Obrigado a Mundo.com por liberar os guias para fazer esse trabalho junto com a Queensberry. E daqui a 15 dias a gente vai para Lisboa, vai para a região do Alentejo e a região do Algarve, com uma culinária e uma história muito especial para essa região sul de Portugal. No mais, um bom fim de semana para todos vocês. Muito obrigado por tudo, um grande beijo e até a próxima live. Tchau!